Você já percebeu que existem momentos da vida em que tudo parece suspenso? Como se você tivesse sido arrancado de um lugar que já não servia mais, mas também ainda não tivesse chegado ao destino que deseja? Como se você estivesse em algum lugar entre o que foi e o que ainda será. Um espaço onde nada floresce, nada cresce, nada responde. Um lugar onde o silêncio é ensurdecedor. Um lugar onde Deus parece distante. Esse lugar tem um nome: o deserto. Ele não é um erro, não é um castigo, não é o fim da caminhada. Ele é o processo, a travessia, o lugar onde aquilo que te feriu começa a perder força e aquilo que te constrói começa a nascer. Foi assim com um povo inteiro, um povo que conhecia o peso das correntes, o cheiro das paredes quentes de tijolos molhados de suor, o som das ordens que não admitiam resposta. O Egito era prisão, mas também era familiar. O Egito era dor, mas era conhecida. O Egito era sofrimento, mas era rotina. A mente se acostuma com aquilo que te destrói, se isso te poupa da incerteza do desconhecido. Por isso, sair não foi o mais difícil. O mais difícil foi continuar. Porque a escravidão deixa marcas. Mesmo quando você é libertado por fora, o lado de dentro pode continuar acorrentado. O deserto é o lugar onde essas correntes invisíveis vêm à tona. Onde aquilo que te dominava, mas você nunca percebeu, finalmente se mostra. No deserto não há distração. Não há esconderijo, não há voz que abafe o eco da sua própria consciência. No Egito, eles tinham grãos, carne, rotinas, tarefas, chicotes, ordem. No deserto não havia nada. E é no vazio que o coração revela seus segredos. Quantas vezes você já se viu reclamando daquilo que pediu para ser liberto? Quantas vezes o medo do novo fez você desejar voltar para o antigo? Quantas vezes você preferiu correntes conhecidas a uma liberdade que ainda não sabe usar? Se isso faz sentido para você, escreva nos comentários: eu reconheço meu deserto. Porque admitir é o primeiro passo da travessia. No deserto, o povo caminhava sem saber quando a promessa chegaria. Não havia placas, não havia prazos, não havia garantias. A única coisa que tinham era uma voz, uma orientação invisível, uma presença que não podia ser tocada, mas que podia ser seguida. E mesmo assim eles duvidaram, eles murmuraram, eles quiseram desistir. E talvez você esteja vivendo esse mesmo ciclo. Você pediu mudança, você pediu transformação, você pediu crescimento. Mas quando o processo começou, você achou duro demais, lento demais, solitário demais. Você pensou que seria rápido, você pensou que seria simples, você pensou que o céu se abriria imediatamente, mas antes de chegar à terra prometida, é preciso atravessar o deserto. E é no deserto que você aprende a confiar no que não vê, que você aprende a caminhar mesmo cansado, que você aprende que fé não é sensação, é escolha, é decisão, dia após dia, mesmo quando nada parece mudar. Se isso toca algo dentro de você, deixe um like agora. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também estão no meio do caminho. Você pode se tornar resposta para alguém. No deserto, a pressa não ajuda. A ansiedade machuca, a comparação paralisa. Não há mapa onde não existem estradas. A vida, às vezes, te coloca na travessia justamente para desfazer as construções que te impediam de enxergar quem você realmente é. Você não está parado, você não está sem direção, você não está sendo esquecido, você está sendo moldado. O ouro precisa do fogo. A semente precisa da terra escura. A aurora precisa da madrugada mais profunda. O coração precisa da solidão para se ouvir. O deserto não é um lugar para morrer. É um lugar para renascer. Respire, continue, um passo após o outro. Mesmo pequeno, mesmo lento, mesmo sem saber quando acaba. E se essa mensagem encontrou você hoje, não é por acaso. Alguém precisava te lembrar disso.
Não volte para o Egito só porque o deserto está difícil. Se você sente que essa travessia é sua também, comente agora. Você já percebeu que existem momentos da vida em que tudo parece suspenso? Como se você tivesse sido arrancado de um lugar que já não servia mais, mas também ainda não tivesse chegado ao destino que deseja? Como se você estivesse em algum lugar entre o que foi e o que ainda será. Um espaço onde nada floresce, nada cresce, nada responde. Um lugar onde o silêncio é ensurdecedor. Um lugar onde Deus parece distante. Esse lugar tem um nome: o deserto. Ele não é um erro, não é um castigo, não é o fim da caminhada. Ele é o processo, a travessia, o lugar onde aquilo que te feriu começa a perder força e aquilo que te constrói começa a nascer. Foi assim com um povo inteiro. Um povo que conhecia o peso das correntes, o cheiro das paredes quentes de tijolos molhados de suor, o som das ordens que não admitiam resposta. O Egito era prisão, mas também era familiar. O Egito era dor, mas era conhecida. O Egito era sofrimento, mas era rotina. A mente se acostuma com aquilo que te destrói, se isso te poupa da incerteza do desconhecido. Por isso, sair não foi o mais difícil. O mais difícil foi continuar, porque a escravidão deixa marcas. Mesmo quando você é libertado por fora, o lado de dentro pode continuar acorrentado. O deserto é o lugar onde essas correntes invisíveis vêm à tona. Onde aquilo que te dominava, mas você nunca percebeu, finalmente se mostra. No deserto não há distração, não há esconderijo, não há voz que abafe o eco da sua própria consciência. No Egito eles tinham grãos, carne, rotinas, tarefas, chicotes, ordem. No deserto não havia nada, e é no vazio que o coração revela seus segredos. Quantas vezes você já se viu reclamando daquilo que pediu para ser liberto? Quantas vezes o medo do novo fez você desejar voltar para o antigo? Quantas vezes você preferiu correntes conhecidas a uma liberdade que ainda não sabe usar? Se isso faz sentido para você, escreva nos comentários. Eu reconheço meu deserto, porque admitir é o primeiro passo da travessia. No deserto, o povo caminhava sem saber quando a promessa chegaria. Não havia placas, não havia prazos, não havia garantias. A única coisa que tinham era uma voz, uma orientação invisível, uma presença que não podia ser tocada, mas que podia ser seguida. E, mesmo assim, eles duvidaram, eles murmuraram, eles quiseram desistir. E talvez você esteja vivendo esse mesmo ciclo. Você pediu mudança, você pediu transformação, você pediu crescimento. Mas quando o processo começou, você achou duro demais, lento demais, solitário demais. Você pensou que seria rápido, você pensou que seria simples, você pensou que o céu se abriria imediatamente. Mas antes de chegar à terra prometida, é preciso atravessar o deserto. E é no deserto que você aprende a confiar no que não vê, que você aprende a caminhar mesmo cansado, que você aprende que fé não é sensação, é escolha, é decisão, dia após dia. Mesmo quando nada parece mudar, se isso toca algo dentro de você, deixe um like agora. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também estão no meio do caminho. Você pode se tornar resposta para alguém. No deserto, a pressa não ajuda, a ansiedade machuca, a comparação paralisa. Não há mapa onde não existem estradas. A vida, às vezes, te coloca na travessia justamente para desfazer as construções que te impediam de enxergar quem você realmente é. Você não está parado. Você não está sem direção. Você não está sendo esquecido. Você está sendo moldado. O ouro precisa do fogo. A semente precisa da terra escura. A aurora precisa da madrugada mais profunda. O coração precisa da solidão para se ouvir. O deserto não é um lugar para morrer. É um lugar para renascer. Respire, continue, um passo após o outro. Mesmo pequeno, mesmo lento, mesmo sem saber quando acaba.
E se essa mensagem encontrou você hoje, não é por acaso. Alguém precisava te lembrar disso. Não volte para o Egito só porque o deserto está difícil. Se você sente que essa travessia é sua também, comente agora. Você já percebeu que existem momentos da vida em que tudo parece suspenso? Como se você tivesse sido arrancado de um lugar que já não servia mais, mas também ainda não tivesse chegado ao destino que deseja? Como se você estivesse em algum lugar entre o que foi e o que ainda será. Um espaço onde nada floresce, nada cresce, nada responde. Um lugar onde o silêncio é ensurdecedor. Um lugar onde Deus parece distante. Esse lugar tem um nome: o deserto. Ele não é um erro, não é um castigo, não é o fim da caminhada. Ele é o processo, a travessia. O lugar onde aquilo que te feriu começa a perder força e aquilo que te constrói começa a nascer. Foi assim com um povo inteiro. Um povo que conhecia o peso das correntes, o cheiro das paredes quentes de tijolos molhados de suor, o som das ordens que não admitiam resposta. O Egito era prisão, mas também era familiar. O Egito era dor, mas era conhecida. O Egito era sofrimento, mas era rotina. A mente se acostuma com aquilo que te destrói, se isso te poupa da incerteza do desconhecido. Por isso, sair não foi o mais difícil. O mais difícil foi continuar. Porque a escravidão deixa marcas. Mesmo quando você é libertado por fora, o lado de dentro pode continuar acorrentado. O deserto é o lugar onde essas correntes invisíveis vêm à tona. Onde aquilo que te dominava, mas você nunca percebeu, finalmente se mostra. No deserto não há distração, não há esconderijo, não há voz que abafe o eco da sua própria consciência. No Egito, eles tinham grãos, carne, rotinas, tarefas, chicotes, ordem. No deserto não havia nada. E é no vazio que o coração revela seus segredos. Quantas vezes você já se viu reclamando daquilo que pediu para ser liberto? Quantas vezes o medo do novo fez você desejar voltar para o antigo? Quantas vezes você preferiu correntes conhecidas a uma liberdade que ainda não sabe usar? Se isso faz sentido para você, escreva nos comentários: eu reconheço o meu deserto. Porque admitir é o primeiro passo da travessia. No deserto, o povo caminhava sem saber quando a promessa chegaria. Não havia placas, não havia prazos, não havia garantias. A única coisa que tinham era uma voz, uma orientação invisível, uma presença que não podia ser tocada, mas que podia ser seguida. E mesmo assim, eles duvidaram, eles murmuraram, eles quiseram desistir. E talvez você esteja vivendo esse mesmo ciclo. Você pediu mudança, você pediu transformação, você pediu crescimento. Mas quando o processo começou, você achou duro demais, lento demais, solitário demais. Você pensou que seria rápido, você pensou que seria simples, você pensou que o céu se abriria imediatamente. Mas antes de chegar à terra prometida, é preciso atravessar o deserto. E é no deserto que você aprende a confiar no que não vê. Que você aprende a caminhar mesmo cansado. Que você aprende que fé não é sensação, é escolha, é decisão. Dia após dia, mesmo quando nada parece mudar. Se isso toca algo dentro de você, deixe um like agora. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também estão no meio do caminho. Você pode se tornar resposta para alguém. No deserto, a pressa não ajuda, a ansiedade machuca, a comparação paralisa. Não há mapa onde não existem estradas. A vida, às vezes, te coloca na travessia justamente para desfazer as construções que te impediam de enxergar quem você realmente é. Você não está parado, você não está sem direção, você não está sendo esquecido, você está sendo moldado. O ouro precisa do fogo, a semente precisa da terra escura, a aurora precisa da madrugada mais profunda, o coração precisa da solidão para se ouvir. O deserto não é um lugar para morrer, é um lugar para renascer.
Respire. Continue. Um passo após o outro. Mesmo pequeno, mesmo lento, mesmo sem saber quando acaba. E se essa mensagem encontrou você hoje, não é por acaso. Alguém precisava te lembrar disso. Não volte para o Egito só porque o deserto está difícil. Se você sente que essa travessia é sua também, comente agora: eu não vou desistir da minha promessa. E se você quer continuar recebendo reflexões como esta, se inscreva. Há algo sendo construído dentro de você. Não interrompa esse processo. E se você quer continuar recebendo reflexões como esta, se inscreva. Há algo sendo construído dentro de você. Não interrompa esse processo. E se você quer continuar recebendo reflexões como esta, se inscreva. Há algo sendo construído dentro de você. Não interrompa esse processo.